A paz do Senhor, meus irmãos. Eu vejo as pessoas usando linguagens erradas. Por exemplo, as pessoas dizem assim, quando se refere aos cristãos evangélicos, quando eles vão para a igreja, eles dizem assim, quando eles convidam um irmão para ir para a igreja, eles dizem assim, vamos para o trabalho. Essa linguagem está errada, porque se você for analisar essa palavra trabalho, aonde é que ela é usada? Ela é usada nos terreiros de macumba, quando alguém encomenda uma macumba. É usada nos terreiros de espírita. Então, essa expressão não fica muito bem adequada para a igreja. A que fica mais adequada para a igreja é: vamos para o culto, louvar a Deus. Então, vamos para o culto. Essa é a palavra que deve ser falada. Outra questão também é quando um irmão convida o outro irmão para estar indo fazer campanha de oração. Ele fala assim, na minha congregação está tendo campanha de oração. Campanha de oração. Aí eu pergunto para você, Deus por acaso ele é um político? Por acaso Deus é político? Os apóstolos se envolveram na política? De maneira alguma. Então, essa palavra campanha é uma palavra muito escandalosa. Porque campanha, a gente faz campanha, no nosso entendimento, é para os políticos, para os corruptos, e Deus não é político, Deus não é corrupto. Então, o certo de se chamar será período de oração. Ao invés de chamar campanha de oração, deve se chamar período de oração. Por exemplo, Moisés passou 40 dias lá no Monte Sinai e Deus estava falando com ele. Com certeza ele estava orando e esperando em Deus. Daniel passou 21 dias orando a Deus. Isso é um período de oração. Por exemplo, Pedro e João, eles iam ao templo às 3 horas da tarde, todos os dias, e ali eles estavam em um período de oração. Por exemplo, a igreja primitiva se encontrava no cenáculo, e lá eles passaram 10 dias lá. Lá eles estavam em comunhão com os irmãos. Lá eles estavam em um período de oração. Então, meus queridos irmãos, e assim, muitas outras coisas que precisa ser corrigido nessa igreja do século 21. Por exemplo, tem pessoas que dizem assim, tem pessoas que adoram tudo enquanto ela vê um doce lá, eu adoro esse doce. Outros vê um filme na TV e dizem, eu adoro esse filme. E estão aí adorando coisas erradas. Os cultos nas igrejas viraram shows. Show. Isso não deve acontecer. A igreja de Cristo deve ser uma igreja, na sua essência, cristocêntrica, tanto nas suas mensagens como nos seus hinos. Por exemplo, o hinário oficial das Assembleias de Deus são hinos cristocêntricos, são hinos que trazem a mensagem de Cristo. Mas se você for analisar, parar para ver, esses hinos que você ouve por aí são antropocêntricos, ou seja, é hinos para enaltecer o homem, para satisfazer os desejos carnais do homem.
Isso não leva a lugar nenhum. Hoje não se ouve mais mensagem de arrependimento para os pecadores perdidos. Não se ouve mais palavra de salvação, de perdão, mas se ouve muita falácia de falsa prosperidade. Sim, Deus prospera, mas isso não quer dizer que vai acontecer quando o homem quer. Pela vontade do homem não, é pela vontade de Deus. Aí você só vê mensagem por aí que satisfaz ao sentimento do ser humano. Aonde nós precisamos de mensagens que venham transformar, venham mudar, venham edificar, venham trazer o novo nascimento. Para essas pessoas, essa é a mensagem do Evangelho. Se saia do gospel. Se saia do gospel. Esse negócio de gospel é que tem contaminado a igreja evangélica. É esse mercado de gospel. Não confunda culto em adoração a Deus com show. Não confunda. Cantores que se dizem ser de Deus não estão preocupados em ganhar almas para o reino de Deus. Estão preocupados em ganhar seguidores para si mesmo. Estão preocupados em ganhar dinheiro para si mesmo, fama, glória passageira para si mesmo, não para Deus. Ao invés de muitos cantores que se dizem cristãos, que estão no meio gospel, ao invés deles procurar ganhar seguidores para Cristo, ao invés deles dar a glória para Cristo, para o Senhor Jesus, eles estão preocupados com glórias vãs, fúteis, passageiras. Essa é a mensagem do Evangelho. Creio eu que a igreja está precisando de uma reforma, como houve aquela grande reforma, Martin Lutero, em Wittenberg, quando ele publicou as 95 teses. Lá, creio eu que nós estamos precisando de outra reforma, para mudar alguns conceitos do que é igreja evangélica, no sentido realmente de servir a Deus. Porque hoje em dia há muito movimento na igreja, há muita carnalidade e pouca espiritualidade. E isso precisa mudar. Essas campanhas têm que parar. Como que alguém diz, quer colocar Deus contra a parede e ousa dizer, se Deus fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele não é Deus. Pessoas que fazem isso, e isso não é correto, isso não é certo, isso deve mudar, isso deve parar. Tem tantos inários para você que quer louvar a Deus, tem tantos inários para você ouvir. Tem o inário da Assembleia de Deus, tem o inário da Igreja Batista, tem outros inários que você pode estar ouvindo, a palavra de Deus. Se saia disso, dessas coisas erradas que só desagradam a Deus. Então essa é a mensagem que eu quero passar, que eu quero deixar aqui nessa hora. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.